Gente, vamos mais uma semana aí de aula. Conta-se que para as bandas do sertão nordestino vivia um velho vigário. Ele tinha o hábito de viver montado em um jumento, com uma sombrinha preta aberta e uma Bíblia na mão. Estava levando a palavra de Deus aos moradores. Onde tivesse um morador, podia ser num lugar bem distante. Lá estava o vigário levando a palavra. Ele tinha um hábito meio estranho. Uma certa feita ele chegou em uma vila e pediu a um dos moradores uma vasilha com água, que ele ia fazer uma sopa de pedra. Sopa de pedra? Os moradores ficaram assim achando aquilo diferente. Então o vigário ajeitou o fogo, colocou a panela com água, tirou do alforje uma pedra lavada e colocou dentro da água. E os moradores estavam muito curiosos para entender essa sopa de pedra. Quem nunca ouviu falar nisso? Então o vigário, muito esperto, olhava enquanto a água fervia e falava: para essa sopa ficar uma delícia, seria interessante colocar um pouco de feijão. E um dos moradores corria em casa, pegava o feijão e o vigário colocava na água. Depois o vigário continuava olhando para a panela. Gostosa mesmo, ela ia ficar se a gente colocasse um pouco de carne, né, nesta sopa. E eu falava, vai outro morador, pegava a carne, trazia e o vigário colocava na sopa. E nada bobo, o vigário continuou. Eita, que ver ficar deliciosa era se colocasse umas verduras, uns temperos. E aí vocês já sabem, lá foi outro morador, trouxe e o vigário colocou. Enfim, a sopa do vigário, no fim das contas, ficou uma delícia. Ele então deixou esfriar, tomou a sopa e, como era de costume, montou no jumento e lá foi o vigário andar pelo sertão. E o povo começou a ficar olhando um pouco para a cara do outro. Mas espera aí, a sopa não era uma sopa de pedra? E aí, gente, vocês entenderam. O pessoal acabou caindo no conto do vigário, né? O que era para ser apenas uma sopa de pedra se tornou numa sopa deliciosa. O vigário foi muito esperto. Então, gente, essa história que eu acabei de contar para vocês, ela é um conto popular. Então, gente, como eu falei aí, a Pró acabou de contar para vocês um conto popular. E o que é um conto popular? O próprio nome já diz, né? Um conto popular é um conto do povo. Não são histórias que as pessoas contam há muito tempo, desde o tempo de nossos tataravós, que se conta histórias populares, ok? Bom, o conto popular ele é uma narrativa, tá? Que assim é um tipo de texto bem diferente dos textos que nós vimos na unidade anterior. No caso, a notícia é um texto real, né? Porque ela traz fatos da realidade. A carta é um texto real. A carta trata de fatos da realidade, né? Da vida individual, né? Pode ser também uma carta de reclamação. Mas o conto popular, ele é uma narrativa. E a gente vai ver, geralmente, o narrador não é um personagem. E pode o narrador ser um personagem? Pode. Por quê? Às vezes, um dos personagens é quem está contando aquela história. Então, ele é personagem, ao mesmo tempo ele é narrador. Quando isso acontece, nós dizemos que está na primeira pessoa. Mas aqui, no caso aí dos contos populares, geralmente é um texto, o narrador não é um personagem, por isso se encontra na terceira pessoa. A narração está na terceira pessoa, ok? É um discurso direto, né? A gente vai ver também muito aí a questão apresenta muitos verbos de anunciação. O que são verbos de anunciação? Disse, falou, perguntou, né? Isso porque nós vamos ver aí também o uso dos dois pontos de travessão. Para dar ideia de introduzir a fala do personagem, né? E é muito interessante também, gente, quando você estiver lendo esse texto, você conseguir perceber qual é a fala do narrador e qual é a fala do personagem, ok? Então agora eu vou deixar aí para vocês, né, curtirem o texto que vocês têm aí também, né, que é um conto popular, ok? Até breve.